A cerimônia honorífica foi marcada para o próximo mês. Bustamante estava orgulhoso pela honraria, mas não gostou do nome do título, que soava como deboche. Resolveu procurar N, que riu muito e também não gostou. Precisaria ser um nome pomposo, que lembrasse algum ato heroico, épico, de destaque político ou nacional, ou até mesmo regional, mas que expressasse valor notório, embora o coronel não se encaixasse em nada disso, a não ser pelo volume de dinheiro que destinava mensalmente à nobreza. Mas esse nome, Star, que significava estrela, não poderia ser mantido, seria uma afronta, um desrespeito. Como havia no grupo de bajuladores alguns ingleses com poder político, todos assíduos frequentadores da casa de Annie, não foi difícil para ela sugerir a mudança para melhor enaltecer a figura do cliente ilustre. Em nova escolha, optaram por Conde de Best, que significava o melhor. A sugestão foi bem recebida e agora, mais tranquilo, Bustamante aceitou participar da cerimônia do título que lhe seria entregue pessoalmente pelo rei Dom João VI. O Palácio de São Cristóvão, localizado na Praça 15 de Novembro, foi palco do grandioso evento. Compareceram os conselheiros do rei, ministros, súditos consagrados, diplomatas, convidados de Bustamante e alguns visitantes estrangeiros que tinham vindo prestigiar a data festiva. Após o sinal para a abertura do Salão Real, a orquestra dirigida pelo maestro Marcos Portugal deu início à música apoteótica que sempre era tocada na abertura de eventos dessa natureza. Os nobres e todos os presentes adentravam o salão em fila indiana e, quando estavam próximos do trono, inclinavam-se profundamente em sinal de respeito e submissão ao soberano. A rainha e demais membros da família real que estivessem presentes depois ficavam em pé nas laterais do salão. O mestre de cerimônias, em voz alta e clara, anunciava cada uma daquelas personalidades ilustres. Quando disse o nome de Enervina da Cruz do Alto, muitos riram alto, debochando, mas Annie manteve-se altiva, com classe e postura de rainha dominadora. Acabaram por reconhecer sua elegância e perceberam a gafe que haviam cometido. Ela trajava um vestido longo francês, com decote recatado, uma das mulheres mais lindas e conhecidas da festa, sobretudo pelos homens, devidamente acompanhada por duas belíssimas moças que apresentava como suas sobrinhas, parentes de passagem pelo Rio de Janeiro. Quando algum dos homens voltava o olhar para ela, recebia violenta cotovelada da esposa. Belarmina estava ricamente vestida com a roupa de seda comprada do viajante que sequestrara a mulher desejada pelo seu marido, e ostentava com orgulho as joias riquíssimas de família. O capataz, seu amante, acompanhou-a como fiel segurança até a porta de entrada do salão e depois ficou aguardando do lado de fora. Não havia nenhum negro na festividade. O conde Burgos e Benevides estavam recostados na janela, apoiando-se para não cair, pois tinham passado a tarde bebendo em comemoração ao merecido título. Ouviram-se longos discursos, e o rei colocou no peito do fazendeiro o brasão de conde, onde lia-se de Best, sob os acordes da famosa orquestra. Depois, titubeante, porque era tímido, dirigiu algumas palavras aos presentes e muitos elogios ao homenageado. Por fim, o novo conde, emocionado e com as mãos trêmulas, leu um discurso que havia sido redigido por Benevides, que ficou em posição de sentido em respeito à fala do ex-conde Star, o qual, no meio do discurso, lembrou-se com saudade de Estrela, o amor impossível de sua vida. Após longas horas, o evento foi encerrado, e Bustamante Marcondes Carvalho de Almeida recebeu abraços calorosos de quase todos os que ali estavam. Os abraços mais demorados foram de Annie e suas sobrinhas, que Belarmina fez questão de não olhar. A orquestra continuou a tocar até o último nobre se retirar do salão. No período de 13 anos em que Dom João ficou no Brasil, concedeu o dobro de títulos que distribuiu em Portugal ao longo de toda a vida. Marqueses, condes, viscondes, barões, quase todas as pessoas tinham títulos de nobreza. Cansado mas feliz,
Bustamante abraçou sua esposa com carinho, beijou-a e agradeceu por tudo que ela vinha fazendo pela felicidade do lar e pela administração da fazenda nas suas ausências. Chamou o capataz e determinou: João Mulato, leve-a de carruagem à fazenda que ficarei mais 2 dias aqui no Rio comemorando com meus amigos. Pois não, doutor Conde, respondeu inseguro, pois não sabia como deveria ser o tratamento a partir daquele dia. O coronel o corrigiu. João, a partir de agora, me chame de Conde de Best, e o ensinou como pronunciar. O capataz repetiu umas 3 vezes o nome em inglês e depois, quando estava na estrada com Belarmina, começou a rir sem parar. Sua amante o questionou, e ele explicou. Conde de Best quer dizer em bom português: Conde besta. Belarmina riu, mas não gostou da brincadeira. Os impostos eram considerados abusivos. Os exportadores pagavam 1/5 da mercadoria exportada, e não havia quem não se revoltasse contra a ânsia de arrecadação do rei. Quando o Conde Burgos e o coronel haviam se conhecido na casa de Eni, depois de muitas taças de vinho, entremeadas por doses de cachaça, tinham concordado que o exagero dos impostos prejudicava a produção, e o assunto girara em torno dessa problemática. Conde, esses impostos estão sendo levados para sustentar Portugal quando deveriam ficar no Brasil. Deveria haver mais cuidado com o desenvolvimento crescente deste país. O fazendeiro, agora Conde de Best, não estava nem um pouco interessado no progresso do Brasil, e sim no aumento de sua fortuna. É a vontade do rei e deve ser respeitada. Portugal é uma grande nação, a nossa verdadeira pátria, que se alimenta ferozmente das colônias, respondeu o Conde Burgos. Mas você não acha que é muita fome para pouca comida? Não concordo. As colônias representam grandes centros de produção. Quanto mais vocês produzem, mais arrecadamos. O Brasil é uma colônia eficiente que poderia produzir mais se fosse organizada, beneficiando os propósitos do rei e ajudando nossa terra. Conde, nós que trabalhamos duro na produção do açúcar não ficamos com nada, nosso investimento é grande, mas os recursos são escassos, temos dificuldades em melhorar a produção como seria necessário. Não podemos fazer ampliações nem projetos de crescimento, pois o rei pega nosso lucro. Se tivéssemos que pagar a mão de obra, como os ingleses pagam, estaríamos completamente falidos. Eu sempre digo: sem escravidão não existe o Brasil existe por causa da escravidão. Se acabar a escravidão, acaba o Brasil, repetiu o Conde Burgos a frase que era dita em todos os lugares. Concordo plenamente, mas não sou escravo, nem minha família. Precisamos ficar com alguma coisa para sobreviver. Estou trabalhando longe de casa como você, sem ganhar nada, em um país estranho com riscos de sofrer uma revolta dos negros. O coronel, quando se tratava de dinheiro, era ótimo negociador. Quanto você quer, Bustamante? Entre amigos, o tratamento poderia ser informal sem ser desrespeitoso. Coronel, na sua opinião, quanto deve ser sua parte? Perguntou o Conde Burgos de surpresa. Bustamante ficou preocupado com aquele tipo de pergunta queima-roupa, pensou, analisou a seriedade da questão e respondeu inseguro. Não quero só para mim, você precisa ganhar pelo trabalho que realiza, afinal de contas, sua posição é invejável, e não podemos voltar para Portugal de mãos vazias. Minha sugestão é mexermos na quantidade exportada, e a diferença a gente divide. Assim não dá. Já pensou na extensão e responsabilidade do meu trabalho até o açúcar chegar ao porto? Você só vai rabiscar o nome no papel, que não custa nada, e eu farei todo o resto, que é tudo. Tudo bem. E qual é a proposta? Você fica com 30% da diferença apurada. Fechado, respondeu o Conde Burgos. Era a participação com que sonhava devido aos valores envolvidos.
com outros exportadores ganhava 20% do valor sonegado. Cumprimentaram-se com firmeza, como se fosse a conclusão de um grande empreendimento. Depois comemoraram com muito vinho o esquema que prometia ser vantajoso. Capítulo 21. Notícias da Fazenda. Com as ausências do Conde de Best, as atividades na fazenda seguiram seu curso normal, com a produção a todo vapor, graças ao desempenho do gerente de produção, dos feitores e do capataz, que tudo fizeram para sanar os problemas e resolver as questões técnicas, principalmente com exigências desumanas de todos os escravos, somadas a açoites, torturas, mutilações, ameaças, como sempre faziam. Apesar da deficiência em equipamentos e maquinários, a produção deveria aumentar gradativamente, começando o dia de trabalho antes de nascer o sol e seguindo até o sol se pôr, 14 horas por dia, com descanso parcial aos domingos, devido à obrigatoriedade de se comparecer às missas no período da manhã, sem falar nas senzalas superlotadas e nos doentes sem nenhuma assistência, socorridos por eles próprios quando conheciam plantas medicinais. O gerente, o capataz, os feitores e o padre ficavam indiferentes a tudo isso, pois estavam acostumados. Enfim, as atrocidades com os negros não diminuíram com a ausência do Conde de Best, apenas a alimentação melhorou um pouco, por interferência de Maricota, esposa do capataz, que foi tocada por misericórdia e fez duras críticas ao marido. Este, para não contrariá-la e manter as aparências de marido compreensivo e obediente, principalmente para não perder os privilégios que poderiam tirá-lo da cama da fazendeira, resolveu melhorar o alimento dos cativos acrescentando mais uma cuia de embu, sempre com a anuência de Belamina, que vivia em plena lua de mel, e tudo o que lhe pedissem ou fizesse ela aceitava de bom grado. Para a alegria do dono do engenho, 9 escravas estavam grávidas, sendo que 3 delas tinham sido fecundadas pelo padre e não eram as que trabalhavam para ele. Porém, para garantir a veracidade dos boatos, teriam de esperar o parto e ver a cara da criança. Isso representava lucro certo. No período que antecedera aos preparativos para o título de conde, e mesmo após a festa na nobreza, Bustamante foi obrigado a se ausentar da fazenda e, com o novo esquema dos impostos, também era obrigado a acompanhar os cálculos efetuados na alfândega. Com esse distanciamento, Belamina estava no paraíso, como diziam Rosa e Margarida, as escravas fiéis que tudo sabiam, e ainda com a permissão da mulher do amante, que nada sabia, mas com quem a fazendeira era obrigada a tomar chá com bolachas, para manter as aparências. Ela não gostava desses encontros, era um sacrifício ouvir os casos de Maricota, que era muito simplória e falava bastante, mas dizia para suas confidentes: "O que é bom custa caro", e riam à beça. Com o recebimento do título, Bustamante foi cumprimentado até pelos escravos, por ordem de João Mulato, que os obrigava, embora com os devidos cuidados, pois o cumprimento era sempre verbal. Coronel não pegava na mão de escravo, e as palavras deveriam se restringir a "Parabéns, Conde". Não deveriam nem tentar falar o nome completo do título, para evitar gafes, mas mesmo assim, pela mania do povo de brincar com coisas sérias, o coronel ficou mesmo sendo chamado às escondidas de Conde Besta, exatamente como fizera o capataz depois de aprender a pronunciar o nome corretamente. Os mais ousados e corajosos, porém, diziam de forma exagerada: "Lá vai a besta". Até o padre falava bem alto, para que todos ouvissem, sem grandes preocupações. Clara e Teodoro não conseguiam mais viver naquela situação, ansiosos para o grande dia. Estavam desesperados com a demora. O tenente não dormia, e Clara andava nervosa, inquieta, pois temia que na volta à cidade pudesse ser reconhecida e recapturada, não se sentia segura. Ficaria trancada dentro de casa por segurança, o que seria terrível para ela, que vivia livre na natureza, mas mesmo assim qualquer arranjo estaria ótimo se estivesse ao lado do amado, e para isso se preparava cada dia.
Certa manhã, depois dos últimos acertos, Otília desceu do morro e foi com Pedro até a Academia Real Militar. Apresentou-se como exigia o protocolo e após alguns minutos estava com Teodoro na sala de reuniões, desta vez com a presença de Joaquim. Pedro ficou aguardando na calçada, do lado de fora da portaria. Tenente, estamos prontas. Clara poderá vir quando os senhores autorizarem e ela puder contar com a segurança necessária. Teodoro de Alencar ficou mudo. Começou então a chorar de emoção. Quanta alegria! Iria se encontrar com seu amor, depois de tudo o que acontecera. Enfim, o tão aguardado dia. Dona Otília, falou Joaquim, que estava menos nervoso, estamos com tudo preparado. Pensamos em tudo, temos um esquema montado. Ela ficará alguns dias aqui, bem escondida, e depois nós dois a levaremos ao Arraial de Santo Antônio do Ribeirão, em Minas Gerais. Lá ela vai ficar com quem? Tenho cuidados com ela como se fosse minha filha. Para viver sozinha em um lugar estranho, com pessoas estranhas, é melhor e mais seguro ficar onde está e visitá-los de vez em quando. Pelo menos, estará sob minha guarda. Entraremos num período de férias e ficaremos com ela na casa do primo de Teodoro. O local é seguro e lá ela não é conhecida, aqui no Rio é perigoso. Hoje ela tem uma alimentação especial, só come legumes e verduras, carne muito raramente, e prefere peixes e cozidos. Ela ainda sabe cozinhar, brincou Teodoro. Quando esteve com a gente da outra vez, foi um tremendo sucesso, é uma excelente cozinheira, e até hoje tenho saudades dos pratos que preparava. Ela só não poderá fazer compras, para não se arriscar, mas estaremos prontos para ajudá-la em tudo o que precisar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ela também gosta muito de frutas, dorme cedo e faz suas preces diariamente. Gosta de ler e de dançar. Ótimo. Ela é a mulher que pedi a Deus. E a senhora, Dona Otília, é o anjo que vai trazê-la para mim, falou entusiasmado com os braços abertos. Mãe Otília riu com a felicidade daquele moço bonito e inteligente, mas continuou com suas preocupações. Vamos combinar a data e horário. Onde deveremos levá-la? Ficou alguma roupa dela por aqui? Perguntou Otília. Trataram, assim, de todos os detalhes do retorno, ou do encontro, ou da volta, não importa o nome. Dois seres que se amavam iriam se unir para ficarem juntos e serem felizes. No caminho de volta, Otília ficou triste, perderia a filha querida, muito querida, mas consolava-se, pois, quando quisesse, poderia visitá-la, com exceção do período em que estivessem em Minas Gerais. Estava feliz por ela e Teodoro, sabia que seriam felizes e constituiriam uma linda família. São as voltas que a vida dá, pensou consigo mesma. Capítulo 22. Os Padres Jesuítas. Os padres da Companhia de Jesus, conhecidos como Padres Jesuítas, integrantes da ordem religiosa fundada em 1534, espalharam-se por todas as colônias de Portugal. Esses padres utilizavam o trabalho dos escravos em conventos e fazendas de sua propriedade para investirem e enriquecerem com a produção de açúcar. Os jesuítas de Angola pagavam com escravos as dívidas que tinham no Brasil, eles próprios incentivavam o tráfico de escravos, pois nada era melhor do que usar mão de obra gratuita. Escravo de padre era como qualquer escravo, apesar de serem chamados escravos de santos, a diferença estava apenas no título. Sofriam as mesmas torturas, os mesmos castigos, os mesmos abusos, e fugiam sempre que podiam para escapar das atrocidades impostas pelos religiosos. Os jesuítas eram contrários à abolição dos escravos. Diziam que os escravos precisavam do Brasil e o Brasil precisava dos negros, que um dependia do outro, eram partes integrantes. Sem escravos, não existiriam produtos para serem vendidos no mercado europeu, o que justificava a escravidão,
Esse era o pensamento de todo escravocrata. Omitiam que os lucros exorbitantes eram exclusivos dos donos da produção e que os trabalhadores não recebiam nada, não tinham direitos à moradia nem à alimentação, e que muitas vezes pagavam com a própria vida por trabalharem além das próprias forças, sem nenhum tipo de assistência. Metade da população do Rio de Janeiro era constituída de negros. Dona Otília, ao voltar para casa no dia em que combinara o retorno de Clara, notava essa particularidade e vinha observando cada um dos transeuntes que passavam por ela, arriscando, em pensamento, a dizer: este negro é de Moçambique, este é de Angola, este é da Nigéria, e assim por diante, exercitando seus conhecimentos de genética e admirando a beleza de cada um. Em determinado momento, logo na entrada da rua direita, pareceu conhecer uma negra que estava de costas. Pelo jeito de separar os cabelos e pela blusa, dava a impressão de lhe ser conhecida. Estava acorrentada e trazia no pescoço um pequeno colar de ferro, mas mesmo assim resolveu abordá-la. Ao se aproximar, reconheceu-a perfeitamente e gritou: Benedita, é você? E se abraçaram efusivamente, mas com dificuldade, devido às correntes nos pulsos. Benedita, surpresa, respondeu chorando de emoção que estava fazendo compras. Precisava comprar sementes de graviola para a plantação de ervas medicinais e foi autorizada a fazê-lo, com a condição de se manter com correntes e acompanhada de um padre jesuíta, que naquele momento estava no armazém ao lado tomando vinho. As correntes eram compridas, presas pelos pulsos, permitiam alguns movimentos. O colar no pescoço não era muito pesado e trazia uma cruz de ferro pendurada no peito, para identificar que era uma escrava de santos, dos padres jesuítas. Depois que ela explicou suas condições para estar ali, Otília perguntou: onde está o padre? Foi tomar vinho. Fiquei de procurá-lo no final, para pagar as compras, e, rapidamente, com alegria, trocaram as informações e novidades que tem toda mulher, mas Otília questionou, segurando no braço da amiga: por que você não vem comigo? Não posso. Tenho muitos projetos em andamento, inclusive projetos que nós duas criamos. Não posso abandonar meu pessoal, mas gostaria muito de acompanhá-la. Quem gosta de ser escravo? Otília, coloquei em prática tudo o que você ensinou, as técnicas de plantio, a preparação das ervas, as doses necessárias para cada caso. Tenho feito tudo pensando em você, querida e inesquecível amiga. As lágrimas fluíram, sem que pudesse controlar-se. Abraçaram-se novamente, sob os olhares curiosos dos que passavam pelas barracas de verduras, uma negra e uma branca abraçadas. A grande emoção era natural. Benedita estava diante da pessoa que a socorrera desde o início, desde que chegara ao engenho dos padres jesuítas e lhe ensinara tudo o que sabia hoje. Otília insistiu: onde moro também tem muita gente que precisa de você, que precisa dos seus cuidados. Vamos marcar um encontro. Hoje é dia 15. Você pode voltar aqui, neste mesmo lugar, no próximo dia 15, preparada para fugir comigo? Otília, você sabe que tenho uma dívida de gratidão com você, o que pedir, eu faço. Depois que fugiu com o Tonhão a vida ficou difícil. Penso em você todos os dias. 2 vezes, por culpa de outra pessoa, sofri a pena de 15 chibatadas. Vai ficar assustada se olhar minhas costas, mas sofri calada, conforme você ensinou, e olhou para Pedro, que observava tudo com atenção, perguntando: quem é este menino lindo? É o Pedro, meu ajudante, que sempre me acompanha quando tenho coisas para fazer. As lágrimas percorriam o rosto sofrido de Benedita, que explicou: Otília, desculpe minha emoção, mas neste instante me lembrei da minha filha, que deve ter a mesma idade que ele. Eu me separei dela no leilão do cais do Valongo. Você já me contou essa história outras vezes, mas lembre-se. O passado a gente não muda, passou, ficou para trás, agora é daqui para frente.
Não se preocupe com sua filha, ela é filha de Deus, e Deus está cuidando dela melhor do que você estaria se estivesse com ela. Não se preocupe, entrega nas mãos de Deus, pois Ele sabe o que faz. Nada de tristeza, tenha só pensamentos positivos. Agora está na hora de pensar em você. Estou vivendo num lugar muito lindo, com muita paz, e gostaria que parasse de sofrer e viesse comigo. Otília, suas palavras me consolam, tranquilizam meu coração, porque aprendi com você que Deus cuida de todos os seus filhos indistintamente. Lembra-se de quando me ensinou isso? Não me esqueço dessa lição, recordo-me até de onde estávamos. Mas estou sempre pensando na minha filhinha querida. Quanto ao seu convite, vou aceitar, sem dúvidas. Só preciso preparar as coisas para que fiquem bem encaminhadas. Não posso abandonar o que fizemos. Começou com você, estou dando continuidade, e agora vou delegar para outro trabalhador de confiança. Apesar de que todos já estão conhecendo e participando do nosso canteiro de plantas medicinais. Ele ficou lindo, e tem ajudado muita gente. Tem curado muitas pessoas. Até os padres me procuram para pedir as ervas que curam, relatou Benedita. Fico feliz com sua sábia decisão. Não quero que o padre nos veja, pois pode desconfiar das nossas conversas e manter você sob constante vigilância, o que nos prejudicaria, disse Otília com sabedoria. Mas você não é escrava. Sim, e não sou fugitiva. Sou uma freira branca que renunciou ao hábito e abandonou o engenho, por coincidência, no mesmo dia em que Tonhã fugiu. Mais uma vez você está salvando minha vida. Estarei aqui no próximo dia 15, dia das minhas compras. Estou feliz por encontrá-la bem e saber que também está feliz. Até lá, e encerrou a conversa com um sorriso feliz, cheio de esperança. Benedita ficou olhando para Pedro até que sumissem por entre as pessoas da rua direita, lembrando-se com saudades da sua filha querida. Será que Deus está cuidando dela? Pensou. Capítulo 23. O agradecimento. Maricota estava feliz pela atenção que recebia da fazendeira, sempre muito gentil e atenciosa. Sentia-se valorizado e feliz pelo sucesso do marido, homem de confiança encarregado da segurança da mulher mais rica que ela conhecia e que agora era sua amiga, amiga íntima, pois trocavam confidências e a amiga fazia questão de preparar as bolachas de que ela gostava. Uma vez levara para Belarmina um bolo que tinha feito. Ela o aceitara sorridente, mas pedira, constrangida, que não o trouxesse mais. Eu é que tenho de retribuir sua amizade, querida amiga, permitindo que João se afaste de sua casa quando precisamos dele. Por favor, não traga mais bolo, eu é quem devo fazer bolos para você, Maricota querida. Maricota trabalhava na casa da rapadura, onde às vezes o conde de Best aparecia para as verificações de rotina. Em uma dessas vezes, quando o avistou, aproximou-se, tomou coragem e falou. Conde, bom dia. Quero agradecer pela confiança que o senhor tem no João, por permitir que ele seja o segurança de sua casa nas suas ausências. Fico muito feliz, e tenho certeza de que ele está feliz também. Bom dia, Maricota. Não sabia que ele era o segurança da minha casa. Seu marido é bom trabalhador, isso é que é importante. Muito obrigada, Conde. Passar bem, Dona Maricota, e ficou pensando no que Belarmina combinara com o capataz sem ele saber. Chegando em casa, o conde foi direto ao assunto. Belarmina, que história é essa de João ser o segurança da nossa casa nas minhas ausências? Exatamente isso. Ou o senhor já se esqueceu da invasão que sofremos no quarto das empregadas? Esqueceu o sumiço de Estrela. Quando estou sozinha, sinto-me insegura, e ultimamente o senhor passa mais tempo no Rio que em casa. O senhor acha isso correto?
O senhor mora aqui ou na alfândega? Conde, pronunciou o título com ironia. O senhor se esqueceu de que somos 3 mulheres sozinhas nesta casa na sua ausência. Belamina, tenho negócios para resolver e não confio em procuradores. Por enquanto terei que me ausentar um pouco mais. Não estou proibindo você de ter segurança, mas fale comigo antes, e retirou-se contrariado. Voltando à casa da rapadura, encontrou-se com o capataz e disse com sinceridade: agradeço por ser o segurança da Casa Grande durante minhas ausências. Parece que minha mulher está gostando do seu trabalho. João ficou gelado, pálido, titubeante, mas respondeu: sempre às ordens, senhor conde. Um dos feitores que ouvira o diálogo e sabia dos boatos que corriam por toda a fazenda comentou a socapa: realmente, é um conde besta. Na data aprazada, Clara levantou-se antes de o sol nascer, tomou seu café com broas de mandioca e recebeu um por um os habitantes do Quilombo da Cruz, que vieram despedir-se, abraçá-la com choros e pedidos para que ficasse, com lembrancinhas, promessas de reencontro, agradecimentos e juras de amizade eterna. Aproveitou a emoção que sentia com aquele amontoado de gente e falou com o coração: pessoal, não é para chorar, não é uma despedida definitiva, estou voltando para minha casa, mas voltarei logo que possível. Vou partir e deixar aqui parte de mim, vocês salvaram a minha vida e me ensinaram a viver. Aprendi muito com a mamãe Otília e com cada um de vocês, meus queridos. Aqui tive a oportunidade de conhecer o outro lado da vida, de entrar em contato com espíritos bons, que nos deram conselhos, nos ensinaram a viver. Li todos os livros que caíram em minhas mãos, aprendi a fazer remédios com as plantas do nosso quintal, todo o tesouro que estou levando no coração devo a vocês. Não chorem, ficarei alguns dias na cidade, mas depois voltarei para visitá-los. Me aguardem. Não é hora para tristeza, essa é uma partida que tem volta. Fechou os olhos e agradeceu a Deus por ter sido socorrida naquele quilombo onde reinavam a paz e a harmonia. Depois começou a chorar, não conseguia falar, vencida pela emoção. Otília saiu em seu socorro. Pegou as 3 sacolas que haviam sido preenchidas com presentinhos feitos pelas crianças e saiu apressada, puxando Clara pela mão. Percebeu que se continuassem naquele ritmo ninguém ia permitir a saída da melhor médium que aparecerá naquele lugar. Ao saírem da mata fechada, Clara começou a se recompor, mesmo com as lágrimas ainda molhando seu rosto. A pedido de Otília, respirava profundamente, para conter as emoções e se recuperar, pensava em voltar logo que pudesse, pois sentia que fazia parte daquela família. Os que haviam nascido ali poderiam visitá-la quando quisessem, como era o caso do jovem Pedro, eram livres, não tinham donos, apenas os fugitivos não poderiam. Isso significava que ela poderia receber a visita de muitas crianças e jovens. Continuando a longa caminhada, depois de algumas horas, avistou ao longe Teodoro de Alencar no local combinado. Correu feliz ao seu encontro, pulou nos seus braços, e ele a rodou no ar como se ela fosse um pequeno pássaro. Beijos e lágrimas de alegria, abraços que não se soltavam. Os dois choravam de alegria. Ele achava que ela tivesse morrido, ela pensava que nunca mais iria vê-lo, ambos nem sonhavam com esse reencontro, que parecia impossível, mas agora estavam juntos, felizes e agradecidos ao Criador. Otília presenciou a cena de amor e chorou também, emocionada pela beleza da vida, pelo milagre do amor. 2 jovens, 2 vidas que se iniciavam em novas experiências, em uma nova chance de aprendizado no planeta de expiação e provas. Você está muito bonita. Pelo jeito trataram você como uma princesa, disse Teodoro radiante. Acha mesmo? Pois fique sabendo que trabalhei diariamente, conheci uma infinidade de coisas, li muito, estudei bastante, brinquei, cuidei de crianças, mas sempre pensando em você.
Sentia um vazio na alma, uma tristeza profunda, porém sabia que essa hora um dia ia chegar. E chegou. Agora estamos aqui. Eu te amo, e beijaram-se pela 1000ª vez. A movimentação na casa do tenente Teodoro chamou a atenção da vizinhança. Seu primo, Joaquim, e os caixeiros viajantes entravam e saíam a todo instante, preparando a pequena comemoração. A alegria era geral, com muitos peixes e vinhos portugueses. Atendendo a pedidos, Clara contou como era a vida em um lugar escondido que ninguém imaginava existir. Parecia até um conto de fadas. Teodoro apresentou com um belo vestido francês e um vidro de perfume parisiense, mas para ela o maior presente do mundo era ele, só tinha olhos e sorrisos para o grande amor de sua vida. E os convidados não se retiravam, para o desespero dos noivos. Contavam e recontavam todas as peripécias, os momentos perigosos que tinham vivenciado para resgatá-la, as aventuras que agora eram narradas com doses de humor devido ao final feliz. Clara começou a demonstrar sinais de cansaço, pois no quilombo dormia ao cair da noite. Os convidados viram o adiantado da hora e se acalmaram. Teodoro pediu licença, deixou os convidados na sala e levou-a para o quarto dela. Preparei esta cama da melhor maneira possível, espero que você goste, disse Teodoro. Só vou gostar se dormir comigo, falou sem rodeios. Não posso ficar e deixar meus amigos na sala, este quarto é só seu, fique à vontade. Clara, que não sabia se conter, fez que não ouviu o que ele disse e começou a se despir. Depois olhou para Teodoro, que estava hipnotizado por ela, e disse com um sorriso matreiro. Ué, você não vai para a sala com seus amigos? Ele não foi. Aquela foi a primeira noite do casal, inesquecível e bela, exatamente como devia ser. Capítulo 24. A prisão de Clara. A manhã estava linda. O sol, ainda calmo, iluminava com cuidado os canteiros, o bosque e as flores, fazendo com que tudo ficasse mais bonito do que era. Os pássaros estavam em festa, cantando e cruzando os ares em bandos magníficos, como em uma dança. As poucas nuvens brancas davam à natureza um sentido de calmaria infinita, mas não era assim que Otília se sentia. Nunca o dia 15 demorara tanto para chegar como naquele mês. O antigo quarto de Clara estava preparado com alguns vasinhos de flores e deveria abrigar sua amiga Benedita. O plano não poderia dar errado. Mãe Otília dirigiu-se até a cidade, no ponto combinado, e ficou aguardando. Depois de longas horas, Benedita apareceu com as correntes que lhe haviam colocado, desta vez acompanhada por 2 padres jesuítas vestidos com a batina usada pelos religiosos da Companhia de Jesus, com uma grande cruz de madeira no peito. Como sempre, enquanto ela fazia compras naqueles quarteirões onde estavam os ambulantes, os padres foram até o armazém vizinho para se deliciarem com os vinhos portugueses, acompanhados de aguardente e bolinhos de bacalhau, como mandavam os costumes da época. Otília comportava-se como se não a conhecesse, mantendo relativa distância da amiga. Em certo momento, aproximou-se e falou disfarçadamente. Continue comprando para que ninguém desconfie, mas vá seguindo para aquela direção, e fez sinal com a cabeça apontados para o final da rua. Benedita estava muito nervosa e tremia muito. Poderia pôr em risco sua fuga e, se fracassasse, morreria na certa, não suportaria as chibatadas, andava com a saúde debilitada. Mas seguiu as instruções, procurando ser forte. No momento certo, Otília puxou Benedita pelo braço e começaram a caminhar juntas. Viraram a primeira rua à esquerda, e Otília tirou da sacola uma túnica comprida para cobrir a amiga e esconder a corrente de suas mãos. Colocou um lenço em sua cabeça e o enrolou no pescoço, para encobrir o colar de ferro. Benedita deixou as sacolas das compras em um canto qualquer e aceleraram os passos,
De longe estavam sendo acompanhadas por Pedro e mais 2 jovens fortes, preparados para uma possível defesa. Rapidamente estavam fora do alcance de todos e se embrenharam na mata densa. Ofegantes e nervosas, vencidas pela emoção da fuga arriscada, mesmo percebendo que não estavam sendo seguidas, começaram a correr, sem olhar para trás. Andaram um bom trecho pelo leito do rio, para não deixar pistas. Se houvesse algum problema, os meninos avisariam com o assovio. Mas um pouco estariam alcançando a entrada secreta que levava ao Quilombo da Cruz. Algumas horas depois, descortinou-se um sítio ricamente decorado, como uma pequena cidadela escondida no interior da floresta. Otília parou, olhou para sua querida amiga e disse: "Seja bem-vinda ao paraíso." Benedita ajoelhou-se e chorou de soluçar. Elevou as mãos ao céu e agradeceu a Deus e a sua Salvadora. Otília a levantou e trocaram um abraço repleto de felicidade. Clara começou por organizar a casa de Teodoro, começando pelos jardins e pelas plantas, cujas técnicas de plantio ela dominava com maestria. Havia um amplo quintal com algumas árvores e uma construção nos fundos, onde ficavam alguns armários e utensílios para o trato da terra. Lá se guardava tudo o que não poderia ficar em outro lugar. Com o objetivo de evitar doenças e ratos, providenciou um local melhor para recolher a urina e as fezes. Como o lençol freático tinha pouca profundidade na região litorânea, era proibida a construção de fossas sanitárias, e os excrementos eram retirados à noite pelos escravos e jogados no mar. Estes carregavam nas costas grandes tonéis de esgoto e, durante o trajeto, a amônia e a ureia derramavam-se em suas costas negras, deixando-as com listras brancas, sendo por isso chamados de tigres. No Quilombo, região montanhosa, Otília desenvolveu um bom sistema de saneamento, beneficiando a todos. Clara cozinhava com criatividade e bom gosto, uma alimentação saudável, com pratos deliciosos de sabor inigualável, arrancando elogios do amado e de seus amigos, que agora eram seus amigos também. Tornou-se a dona do lar, com uma particularidade. Cozinhava cantando as músicas que tinha aprendido, uma mistura de músicas portuguesas com canções africanas. Foi melhorando a cozinha e redecorando a casa, tornando-a acolhedora, recheada de flores. Continuou com o hábito da leitura. Teodoro trazia os livros que estavam em destaque na Biblioteca Nacional. Por precaução, não saía de casa por nenhum motivo, somente para ir com Teodoro à casa de Joaquim, sempre acompanhado e transitando por ruas pouco movimentadas. Gradativamente, começou a sentir falta das reuniões mediúnicas, das comunicações dos espíritos e das rodas de dança. Lembrava-se com saudades das crianças. Sentia o distanciamento obrigatório e sofria. Porém, como havia combinado com Otília, pensou em visitá-la e tocou no assunto com Teodoro. "Sinto muito a falta das crianças", disse com ar de tristeza. "Ainda não é prudente afastar-se de casa, vamos aguardar um pouco mais." E ela, resignada, aguardava esse momento que não chegava. Como Otília vinha periodicamente para as compras na cidade, também ficou combinado que visitaria Clara nessas ocasiões, mas, com a chegada de Benedita, amiga querida, Otília se ocupou muito e não estava conseguindo tempo para fazer as compras. Certo dia, depois de um tempo, que foi para Clara uma eternidade, Teodoro percebeu que ela estava muito abatida, não cantava com a alegria de antes. E seu bem-amado julgou que poderiam ser as saudades que apertavam o coração daquela menina linda e inteligente. Então, disse resoluto: "Meu amor, prepare-se, vou levá-la à casa de Dona Otília." Clara deu um grito de alegria. Pulou no pescoço dele com tanto entusiasmo que, se ele não houvesse se apoiado no sofá, ambos teriam caído. Depois de comemorar com beijos o presente tão esperado, começou a se preparar para a longa caminhada. Teodoro a acompanharia até certo trecho do caminho, conforme instruções da mãe do Quilombo.
Clara ficaria uma semana com Otília. Na saída, Teodoro decidiu aproveitar para devolver os livros à biblioteca e convidou-a para acompanhá-lo, sabendo que ela gostaria de conhecer o prédio onde estavam os livros trazidos de Portugal, a riqueza cultural que estava aproveitando também. Quando se retiravam do edifício abraçados, despertando a atenção dos transeuntes, como dois pombinhos apaixonados, o que não era comum entre um branco e uma negra, apesar de mais da metade da população do Rio nessa época ser composta de negros, principalmente nas ruas, Teodoro ouviu. Tenente, por favor, peço sua licença, somos policiais e fomos designados para prender essa negra que está ao seu lado. Eram 3 policiais a cavalo, fortemente armados. Teodoro assustou-se, mas respondeu com calma. Qual o motivo? Ela está sendo acusada de ter matado Gonçalo, um caçador de escravos, e de ser escrava foragida. Se escapar da pena que lhe será imposta por homicídio, terá que voltar para seu antigo dono. Ela é uma escrava alforriada, tem os documentos para provar, e nada sei dessa outra acusação, pois ela não matou ninguém. Teodoro reconheceu o policial que lhe dirigia a palavra, eram conhecidos dos bailes da corte. Desculpe, tenente, mas terei que levá-la à delegacia. Clara estava em estado de choque, tremendo como se estivesse com uma doença qualquer, aflita, confusa, apoiando-se no amado para não cair. Por respeito ao tenente da academia militar, o policial não algemou, mas ficou preocupado com a reação do delegado, que não iria gostar do seu comportamento arbitrário em não algemar um criminoso, principalmente em se tratando de um escravo. O delegado recebeu o casal e esclareceu que ela deveria ser colocada em uma cela, apesar dos protestos do tenente, pois havia um inquérito, e ele deveria apurar a veracidade das acusações, que eram sérias. Ela permaneceria presa até a conclusão do processo penal, e esses procedimentos eram de conhecimento de Teodoro, que tentava acalmá-la. Ficou de contratar um advogado para a defesa. Pensou positivamente que aquela seria a oportunidade de esclarecer tudo perante a justiça e libertá-la dessas perseguições injustas, tornando-a livre em definitivo para uma vida normal. Não poderia continuar vivendo trancada em uma casa, sem aparecer nas ruas, não seria uma vida digna, embora o que estivesse ocorrendo também fosse extremamente agressivo para ela, para ambos, porém agora não havia outro jeito. Teriam de aguardar a decisão da justiça, e enquanto isso Clara ficaria na prisão. Um ambiente detestável e perigoso, mas o delegado confirmou que ela seria tratada com respeito, por ser mulher de um militar. O delegado também conhecia Teodoro e seu amigo Joaquim da academia e dos bailes da corte, e procurou ajudar no que fosse possível, mas não poderia livrá-la do rigor da lei, e estava ali para cumprir as exigências legais. Na cadeia só havia negros, muito raramente um branco era preso. Algumas celas eram destinadas a homens, outras a mulheres, eles não se misturavam. Mas as condições eram péssimas, insalubres. O delegado, cumprindo o que prometera a Teodoro, transferiu todas as mulheres e deixou Clara sozinha em uma cela. Apesar dessas providências, era uma situação extremamente constrangedora. Embora bem vestida, deitou-se no chão sem cobertas, chorando de mansinho enquanto olhava para o teto, refletindo sobre sua vida e pensando na mãe. Sentia-se abandonada, parecia que os seus problemas não tinham fim. Sentia a falta de Teodoro e sofria mais ainda, pois sabia como ele devia estar se sentindo naquele momento. Foi então que notou a presença de um espírito ao seu lado, que disse o que só ela poderia ouvir. Ninguém está desamparado, ninguém está só. Jesus disse que não ficaríamos órfãos. Fique calma, confie em Deus, isso passa. Vai passar mais rápido do que você imagina, estaremos sempre ao seu lado. Clara acalmou-se, agradeceu a Deus aquela presença doce e amiga, e adormeceu.
Esse sistema de esgoto perdurou no Rio de Janeiro até 1860 e no Recife até 1882. A mão de obra gratuita dos escravos postergou a construção de redes de saneamento de esgoto. Nota do médium. Questão 495. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura. A dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra, não é uma ideia bem consoladora. Esses seres aí estão por ordem de Deus, Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, Ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os mais sábios conselhos. Resposta de São Luís e Santo Agostinho, O Livro dos Espíritos. Capítulo 25. A prisão do Conde de Best. A noite estava belíssima, com a lua iluminando suavemente as flores do jardim que ornamentava toda a volta da casa grande. O chão refletia um azul calmo, as estrelas brilhavam intensamente. Maricota, deitada na rede, exausta do trabalho do dia, matutava com seus botões. O conde está no Rio enquanto meu marido está protegendo a casa dele. Sempre que assume essa incumbência, fica preocupado, diz que não quer decepcionar a patroa, quer realizar um bom trabalho e transmitir segurança. Mas chega cansado, exausto por não dormir bem, diz que fica numa cama que colocaram ao lado do quarto das empregadas, que dorme pouco, deve ser muita responsabilidade guardar uma casa e proteger a patroa. Como agora não é muito tarde e a noite está convidativa, vou cortar uma fatia de bolo de fubá, que é o preferido dele, e preparar o café. Se não encontrá-lo, volto com o bolo e tomo o café, e rio da surpresa que estava preparando para João. Continuou a pensar. Estou sentindo a falta dele, vou com a cara e a coragem, a patroa é minha amiga, se me encontrar compreenderá as saudades de uma mulher. Assim fez. Entrou pela porta lateral da casa, por onde entram os empregados. Subiu a escada e seguiu rumo aonde ele poderia estar. A lua clareava todos os caminhos. Depois de andar com cuidado, sem fazer barulho, começou a escutar vozes que vinham do quarto das empregadas. Ficou assustada, como era possível, se não estavam lá. Será que hoje não tinham ido à casa da rapadura? Como a fazendeira permitirá isso? Deixou as escravas com meu marido. A porta estava fechada, e uma das vozes parecia ser a de João. Colocou o prato de bolo e a caneca com café em uma mesinha ao lado e, nervosa, começou a girar o trinco da porta devagar, para não fazer barulho. Abriu a porta lentamente, levou um susto e deu um grito alucinante. Ah! João, seu safado! A fazendeira e seu marido estavam nus sobre a cama. Maricota saiu correndo desesperada, o coração aos pulos, chocada com o que vira. Foi até o quintal, preparou o cavalo de qualquer maneira e fugiu em desabalada carreira, abandonando a fazenda naquela hora da noite, sem destino, pensando até em acabar com a própria vida. Enquanto isso, Belarmina segurava o braço do amante e dizia com frieza: ela tem que ser eliminada o mais rápido possível. Se alguém souber o que aconteceu aqui, meu marido vai nos matar. É a nossa vida que está em jogo. Maricota continuava em seu galope desembestado em direção à cidade, raciocinando sobre o acontecido e no quanto fora boba ao acreditar na fazendeira, que a enganara. Estava desconfiada, mas não conseguia acreditar que uma mulher tão nobre, riquíssima, que falava tão bem, pudesse ser tão vulgar e cometer uma baixeza dessas, justamente com ela,
que procurava ajudar em tudo. Não tinha para onde ir. Lembrou-se de uma tia que morava no Rio e seguiu em busca de abrigo naquela hora da noite, pensando ainda em dar cabo da vida. Era muito sofrimento para uma pessoa só, pensava. Na cidade, ao virar uma esquina em alta velocidade, o cavalo cansado tombou, pois a viagem não tivera parada para descanso, e ela foi jogada ao chão, desmaiando em seguida. Aproximaram-se alguns pedestres para ajudar, inclusive 2 senhores que haviam saído de um boteco refinado. Para não dizerem que não pratico boas ações, vamos ajudar esta moça, disse o conde de Best, mal conseguindo ficar em pé devido ao excesso de bebida. Benevides interveio. Pessoal, deixa comigo, que do mulher, nesta cidade, eu entendo, e procurou afastar a turba que se aglomerava. O cavalo continuava deitado, respirando com dificuldade. O conde colocou a moça de barriga para cima, afastou os cabelos que cobriam seu rosto e reconheceu de pronto. Maricota. O que está fazendo aqui? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Benevides comentou zombeteiro. Barbaridade. Eu pensei que conhecia as mulheres, mas você é campeão, conhece todas. Você realmente é o de Best. A moça traída foi carregada até uma pensão próxima. Depois dos primeiros socorros, quando estava em condições de falar, contou tudo a Bustamante, com riqueza de detalhes. Benevides completou. Quero ver agora o que você vai fazer. O pardal pousou na sua mão. Naquela mesma noite, antes de o sol nascer, saiu da cidade do Rio de Janeiro um homem com destino à fazenda Santa Rita, a fim de realizar um serviço para o qual havia sido pago regiamente. O conde, contrariado, seguiu para a casa de Eni, onde uma das recepcionistas o recebeu surpresa. Conde, nós o esperávamos ontem à noite. Por onde o senhor andou? Será que Eni tem concorrentes? Falou em tom de brincadeira, mas Bustamante não respondeu nada, ainda não havia assimilado a traição da mulher. Carrancudo, seguiu para seu aposento e deitou-se de roupa e tudo. Maricota foi levada até a casa de sua tia, transtornada com o desastre que tinha virado sua vida de pernas para o ar. Por volta da hora do almoço, o fazendeiro foi acordado pela própria Eni. Conde, tem 3 policiais aí na porta querendo falar com o senhor. Já pedi que voltassem mais tarde, mas eles insistem, dizem que é urgente. Comigo. Bustamante pensou que o pau-mandado o havia denunciado, ou que tivesse sido preso e dera com a língua nos dentes. Peça para esperarem, que preciso me arrumar. Explique a eles que estou levantando agora. Depois de uma hora, Bustamante apareceu temeroso. Um dos policiais falou. Conde de Best, o senhor está sendo acusado de sonegação de impostos e tenho que levá-lo à presença do delegado de polícia. O conde ficou mudo durante um bom tempo, depois respondeu com arrogância. O delegado não pode vir aqui? Não, senhor, ele o está aguardando na delegacia, e somos os encarregados de levá-lo. E se eu não quiser ir? Teremos que levá-lo à força, mas gostaríamos de sua compreensão. Se o senhor colaborar, poderá ser liberado rapidamente. Posso ir com meu cavalo? Sim, por favor, nos acompanhe.